Bom dia pessoal aí do canal aí. Quero dizer para vocês, depois de um tempo aí sem gravar, estamos novamente aí gravando mais um vídeo aí para vocês. Esse aqui é o Giovanni, meu irmão, me chamo Gilberto, para quem já me conhece. Porém, vou gravar um vídeo. Quero falar sobre um versículo da Bíblia nesta manhã, que está no livro de Crônicas, no qual faz menção de um homem conhecido com o nome de Jabes. A palavra de Deus diz que Jabes, ele se tornou o mais ilustre, foi o mais ilustre dentre seus irmãos, porquanto a mãe dele o havia gerado e colocou o nome dele de Jabes, que significa com dor o gerei, né? Em alguns contextos, em algumas interpretações, diz que aquele que causa dor, né? E também nos versículos mais à frente, versículo 10, versículo 11, se não me falha a memória, está escrito assim, que Jabes orou a Deus, invocando o nome de Deus, e Deus ouviu a oração de Jabes. Jabes orou a Deus pedindo: se me abençoares muitissimamente, né, alargares as minhas fronteiras e me livrares do mal, que do mal não seja aflito, e o Senhor for comigo, a sua mão for comigo. Jabes disse assim, e a Bíblia diz que Deus concedeu a Jabes o que ele havia pedido. Quero dizer para você que existe um Deus no céu que tem poder de agir em qualquer circunstância na vida dos homens. Basta ter fé nele, acreditar nesse Deus. Jabes, talvez seja por uma circunstância em que sua mãe estava vivendo, que colocou este nome nele, mas o nome de Jabes, a situação em que Jabes estava vivendo, não só por causa do nome, mas uma situação real, né? Talvez espiritual, física, ele sentiu a necessidade de buscar a Deus, e Deus o fez o mais notável, o mais ilustre, o mais brilhante, né? Aquele que chama atenção, aquele que brilha, mas por causa de quê? Porque Jabes se voltou para Deus. Jabes reconheceu a sua miserabilidade, a sua carência, a sua necessidade de buscar e de servir a Deus, de honrar a Deus, de obedecer a Deus, de estar na presença de Deus. Quero dizer para vocês, não deixe de invocar a Deus no momento de necessidade, no momento de angústia, no momento de tristeza, de desespero, de zombaria, de desprezo. Clame a Deus, e Deus pode mudar a sua história. Deus pode fazer você o mais ilustre, o mais notável no meio da sua família, no meio da sociedade em que você vive. Mas você tem que ter foco, tem que ser constante, tem que se dedicar, tem que se humilhar, tem que se entregar na presença de Deus, porque somente Deus pode mudar a história do homem. A palavra de Deus diz que Deus mudou a história de Abraão. A palavra de Deus diz que Deus tem poder para mudar situações. A viúva de Naim estava numa circunstância difícil, estava ali com um esquife, com um caixão, e Jesus passou diante daquele caixão. E o texto bíblico diz que Jesus disse para aquela mulher: mulher, não chores. Aquele que tem poder de tirar a dor, aquele que tem poder de secar as lágrimas, aquele que tem poder de ressuscitar, de mudar a história, ele pode dizer assim para você: não chores, porque eu cheguei para mudar a sua história, mudar a sua situação. Basta simplesmente clamar, se entregar, independente da circunstância, da situação em que você está. Deus pode mudar a sua história para melhor, pode mudar a sua circunstância, a sua situação. Creia que Deus pode fazer isso por você.